Resposta 26. A função f de domínio de 0 a 2π é definida por esta expressão aqui, x menos 2 cosseno de x. A função f também está aqui representada ao lado. As ordenadas do ponto B e C correspondem a extremos relativos da função. Portanto, este e este são extremos relativos. Primeira pergunta. Determina as coordenadas de B e C. Ora bem, se B e C são extremos relativos, significa que a primeira derivada é no xb. Portanto, a primeira derivada, o f' de xb é igual a 0 e o f' de xc também é igual a 0. Então, primeiro passo, calcular a derivada. Temos aqui a derivada. Segundo passo, igualar a 0 e ver quais são os primeiros dois zeros. Temos aqui a derivada é 0 quando o seno for igual a menos 1 meio. O seno é igual a menos 1 meio em menos π sobre 6 e menos 5π sobre 6. Os primeiros dois zeros positivos. Obtemos então esta expressão. Depois, como o domínio é de 0 a 2π, substituímos o k por 1, obtemos este valor e este valor. Construímos aqui um quadro decimal e temos então que este valor e este valor são os, neste caso, o maximizante e o minimizante. Para calcular agora o máximo e o mínimo, o ponto B vai ter coordenadas 7π sobre 6 e aqui f de 7π sobre 6. Calculamos e o outro ponto vai ser 11π sobre 6 e aqui f de 11π sobre 6. Vamos à função, substituímos, calculamos e temos então aqui as coordenadas do ponto B e do ponto C. Ponto B e do ponto C. Pergunta 2. Determina, mostre que a equação f de x igual a 4 tem uma e uma só solução no intervalo de 0 a π fechado. Ora bem, o que é que nos garante o teorema de Bolzano? O teorema de Bolzano garante-nos que nós conseguimos encontrar pelo menos uma solução neste intervalo. Então o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que mostrar pelo teorema de Bolzano que existe pelo menos uma solução e depois vamos ter que mostrar que a função neste intervalo é estritamente crescente ou decrescente. Ou seja, se nós mostrarmos que ela tem pelo menos uma solução e que é estritamente crescente ou decrescente, então significa que ela tem apenas uma solução. É isso que vamos fazer, então. Primeiro pelo teorema de Bolzano, portanto, f é uma função contínua no intervalo de 0 a 2π fechado, porque é a diferença entre duas funções contínuas, uma função polinomial, que é o x, e a função cosseno, neste caso 2 cosseno. Em particular, ela é contínua de 0 a π, que é o intervalo que nos interessa, fechado. Calculamos o f de 0 e o f de π, e depois, então pelo teorema de Bolzano, como o f é contínua no intervalo de 0 a π e o f de 0 é menor que 4, que é a solução que pretendemos, que é menor que o f de π, podemos garantir que existe um c, pertence a este intervalo aberto, tal que o f de c é igual a 4. Portanto, pelo menos um zero existe. Agora, se observarmos o quadro decimal construído na linha anterior, podemos garantir que a função no intervalo de 0 a 7π sextos, portanto, neste intervalo aqui, de 0 a 7π sextos, e 7π sextos é maior que π, não é? Portanto, como é maior que π, neste intervalo a função é estritamente crescente. Como é estritamente crescente neste intervalo, também vai ser estritamente crescente no intervalo de 0 a π. E logo vai apenas existir uma e uma só solução neste intervalo. Questão 3. No intervalo de 0 a π fechado, o gráfico f tem um ponto de inflexão. Determina as coordenadas. Ora bem, para terminarmos o ponto de inflexão, precisamos calcular a segunda derivada. Já tínhamos aqui a primeira derivada. Calculamos a segunda. Também não tem nada de especial. E vamos então agora procurar quando é que ela tem zeros. O cosseno de x tem 0 em π sobre 2 mais kπ. E, como nos interessa no intervalo de 0 a π,
construímos o quadro de sinal neste, neste domínio. O zero é π sobre 2. Verificamos, aqui podemos arranjar algum valor, neste e neste. Verificamos que a função que neste ponto tinha concavidade voltada para cima, aqui concavidade voltada para baixo. Então, como o sinal, como a segunda derivada é zero e o sentido da concavidade muda, o ponto π sobre 2, fπ sobre 2 é um ponto de inflexão. Para calcular depois o fπ sobre 2 é só substituir na função. Conclusão. π sobre 2 é o ponto de inflexão.